Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal no YouTube Mr. Smile Adventures e também mais uma vez a esse curso online gratuito de inglês e alemão, vou direito, gratuito e online, inglês e alemão. Se ainda boca subscrever nesse canal, subscrever e o mais importante, ativar o sino de notificação para ficar sempre a receber notificação quando for colocado uma nova aula que deve ser regularmente a cada 2-3 dias. Aula passada, a primeira aula, eu falar sobre greetings, ok? Saudações, cumprimentos. Em inglês a gente diz greetings, ok? Greetings. E em alemão, cumprimentos, saudações, a gente diz grüßen, ok? Grüßen, ok? Foi algumas palavras que não ficar para falar na primeira aula, alguns gafes, mas não também falar na final da aula de hoje. Okay? Nessa aula de hoje, eu também falar mais sobre números. Números não usamos no nosso dia a dia, não só para fazer conta, para dizer nossa idade. Então, números em inglês seria numbers, okay? Numbers, e em alemão Zahlen. Okay? Embora eu poder usar também outras expressões em alemão, die Anzahl ou então Ziffern, okay? Ziffern, mas não também focar mais naquele Zahlen. Okay? Embora Zahlen também, quando usado com verbo, poder usar para contar, para pagar, okay? Enfim, várias outras coisas. Numbers, ou então, em alemão, Zahlen. Nós também começar com números básicos. Vamos saber que muitos de vocês já sabem contar em inglês, pelo menos de 1 a 10 ou até mais avançado. Okay? Mas nós também revisar aquelas coisas lá. Okay? Se vou e novo aprender inglês ou alemão, também é importante. Okay? Números de 1 a 10 em inglês seria a partir de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Repetindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em alemão, os mesmos números seria de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse caso, repetindo em alemão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos outros esquecer sempre de tentar carregar aquele R em alemão, ou quando tem CH também, várias vezes nota ali com som de C ou de R, ok? 8. Então, nesse caso, esse foi números de 1 a 10. Continuando, quando tem números de 10 a 20, tanto em inglês como em alemão, já também um caso específico de falar. Nós devemos começar já com inglês, de 10 a partir de, não de 10, mas de 11 a 20. Nós também tem em inglês 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay? Repetindo em inglês. 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. Tudo que os numerados levam aquele tin na fim. Tin, em inglês, com dois E. Tin, já com um som de E mais prolongado, te referi a casa de 10 a 20. Nesse caso também, quando te referi a jovens, não quero dizer um adolescente na casa dos 10 a 20, eu te dizer um teen ou um teenager, ok? Idade de 10 a 20. Teen ou então teenager. Okay? Em alemão, de números de 10, ou nesse caso de 11 a 20, seria, começando com 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Em alguns alemãos, que nesse caso na Alemanha, dependendo de cada região, tem muitos dialetos, ok? Alguns, em vez de usar aquele G na fim daquele 20, como ich, ok? Este usar como 20, ok? 20. Então, repetindo de alemão de 11 a 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 oder 20. Nesse caso, quis ler que os números de 11 a 20, okay? Contando de 10 em 10, okay? Em inglês, eu te vou já para inglês, saltando para inglês, contando de 10 em 10, de 10, por exemplo, a 90, ok? Me saca 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, até 90. Ainda não quero chegar na 100, ok? Repetindo de 10 até 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Em alemão, de 10 a 90, começando pelo 10, seria primeiro 10, okay? 20 oder 20, 30 oder 30, okay? 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay? Começando de novo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. A partir de quando entrar na casas, por exemplo, de 20 a 30 ou 30 a 40, em inglês é um pouco mais fácil. Por exemplo, 21, eu te dizer 21. 21. 21. 25 e 20 mais 5, claro. 25. 52, por exemplo. 50 mais 2. 52. Okay? 78. 78. E assim sucessivamente. Okay? Então, já botei uma ideia. Se eu juntar aquele número 20, por exemplo, mais 7, 27. Okay? Ou 40 mais 3, 43. Okay? Normalmente separado sempre com tracinho na meia. Em alemão já seria um pouco mais complicado, porque aquele número de ficar invertido. Em vez de eu dizer, por exemplo, 21, vou dizer 1 e 20. Ok? Nesse caso seria 21, em alemão seria 1, nesse caso 1, mais 20, e 1 e 20, nesse caso, 1 und 20. Ok? 25, 5 e 20, 25. Okay? Por exemplo, 48, 48, 65, 65 e assim sucessivamente. Continuando com a aula de hoje, falando de números,
Relembrando que ainda não te são números cardinais, ainda não chegar naquela parte de números ordinais. Estou a falar ainda de outros tipos de números, por exemplo, anos, okay? Ou números grandes. Já não também começar já com números grandes, por exemplo, 100, okay? 100 em inglês, 100. 100. 100. Em alemão seria 100. Ou simplesmente vou dizer simplesmente 100. Ou em alemão e em inglês também eu poderia dizer 100. Okay? Mas vou dizer hundreds já seria centenas. Também em alemão 100 é uma centena. 100 já seria centenas. Ein paar 100. Okay? Um par de centenas. Okay? Então nós temos que pensar que 100 até 900. Primeiro em inglês, seguindo em alemão. Em inglês, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. So, repetindo em inglês, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Em alemão, a mesma coisa. 100, 200, 300, 400, 600. Perdão, faltam, como acho que a Thalita chateou, faltam 500, ok? 500, 600, 700, 800, 900. Na casa de centenas de 100 a 100. Nós também já avançar que números maiores, a partir de 1000, em inglês 1000, ok? 1000, em alemão também quase idêntico, só que ele te muda, 1000, ok? 1000 em inglês, em alemão 1000. Ein é sempre E continuando com números, com casas de milhares, ok? E mesmo seguir a mesma lógica, 1000, 2000, 3000, ou sempre igual, em inglês 1000, 2000, 3000, assim sucessivamente até aparecer 100,000, 100,000. Em alemão também é aquela mesma lógica, 1000, 2000, 10,000, 100,000, por exemplo. Números maiores já não devem passar para milhões, ok? Que em inglês seria millions, ok? 1 milhão é 1 million. Em alemão também seria million, ok? Quando é singular, nesse caso 1 milhão, ok? Em plural já seria millionen, ok? Em alemão, em inglês seria millions, com S no fim. Em alemão, só acrescentar aquele N para dar aquele plural, millionen, ok? Por exemplo, vou dizer em inglês 1 million, mas quando vou passar para 2, vou dizer 2 millions. Em alemão seria 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen e assim sucessivamente. Quando vem para bilhões, ok? Em inglês, billions, 1 billion, 2 billions. Em alemão seria milhard, ok? Bilhões, milhard. Okay? 1 Milliarde, mas quando é mais plural, ele diz milharden. Bom, em relação a números, acho que cardinais, acho que já não cobri a maior parte. Resta a boa lá na casa fazer boa pesquisa também. A mim não é bom professor, a mim é simplesmente uma pessoa interessada em partilhar meus conhecimentos. Também se me terá, vou fazer favor de corrigir-me, embora já nunca tinha na primeira aula, mas agora me tenho que revisar este conteúdo, me agradecer também. Mas se vou lá na casa, vou ter uma ideia diferente de os conteúdos, então
entrar em contato e também botar bom feedback. Chegando neste ponto, acho que já não cobri a maior parte daqueles números cardinais. Nós também passar nesse caso que os números ordinais, que números de definir uma ordem, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, assim sucessivamente. Em inglês, primeiro até nono, nesse caso, first, para abreviar com com o número 1, mas ST pequenino lá de cima daquele 1, first, second, third, muito boa que é a abreviatura também, de maneira que pode escrever, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, que os números ordinais de primeiro a nono, repetindo, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, sempre com aquele TH que soa como um TS, como um S na fim. Em alemão, os mesmos números ordinais de 1 a 9 ou de primeiro a nono, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte. Nesse caso, eu só apanhar aquele número cardinal e adicionar um TE na fim. Repetindo em alemão, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte und neunte. Und em alemão e and em inglês e I em português. Então, nesse caso, já não cobri com os primeiros números ordinais. De 11 a 20, em inglês seria 11th, sempre que aquele mesmo raciocínio a partir de quarto. 11th, 12th, 14th, 15th e assim sucessivamente. Já vocês conhecem aqueles números cardinais, então é fácil fazer aqueles números ordinais. Em alemão seria seguindo a mesma linha de raciocínio, 13th, 14th, 15th, 16th e assim sucessivamente. Nesse caso, sempre a partir daí é só adicionar aquele TE em alemão ou aquele TH em inglês no fim daquele número cardinal. Já não estou passando já para o fácil, que é falar de anos, um século, a gente diz one century, em inglês, one century. Em alemão, ein Jahrhundert, Jahre e anos em alemão. Então, ein Jahrhundert, uma centena de anos e um século. Continuando com anos, falando de números em anos, agora que já não conheci número, talvez já é um pouco mais fácil. Eu só também dividi em categoria. Primeira categoria nós também dividi em anos de 0 a 1000, em relação a anos, de 0 a 1000 não está ali como um número qualquer. Por exemplo, ano 895, 895, em alemão, 895, aquele 5 bem primeiro, você lembrar de lógica, 800, 800, e 95, 590, 95. A partir de ano 1000 até 2000, normalmente nós dividi como de 4 números, por exemplo, 1950, não tem 1900, não tem 19, e 50, Então em inglês seria 19, mais 50, 19 e 50, 1950, 1950. Em alemão também seria a mesma coisa, 1950,
1950, ok? Por exemplo, 1975, nós já ano de independência. Em inglês seria 1975, 1975. Em alemão seria 1975, ok? 1975. A partir de 2000 já ficamos mais fácil, por exemplo, 2005, vou dizer 2005, 2005, ou simplesmente porque dizer aquele I5, N5, vou dizer só 2005, ficar mais, um pouco mais leve, mais abreviado. Em alemão seria 2005, ok? 2005, ok? 2020, ok? Em inglês seria 2020, ok? Ou em inglês americano usa aquele K, um K para definir milhares, ok? Não podia dizer somente em inglês mais de rua, mais americano, podia dizer 2K20, ok? 2K20, 2020, ok? Em alemão seria 2020, ok? Ou simplesmente então 2020, mas 2020 seria mais gramaticamente correto. Quando devemos falar de anos em relação ao período antes do nascimento de Cristo e depois de Cristo, é importante referir em inglês, adicionar naquele ano, usando a mesma técnica que já não defini, usando aquele BC depois daquele ano, BC ou em inglês BC, ok? BC em inglês seria Before Christ, ok? Before Christ, ok? Before é antes, Christ é Cristo. Em alemão, nós usamos em relação a antes de Cristo, nós usamos a mesma lógica, só nós adicionar for Christus, ok? Christus com letra maiúscula, sendo a Alemanha um país onde a população é maioritariamente católica. Então nós usamos for, okay, que é antes, Christus, okay? Christus é Cristo, antes de Cristo. Depois de Cristo, em inglês nós usamos AD, okay? Anno Domini, okay? Anno Domini que vem de latim, okay? Então nós dizer, por exemplo, 2000 antes, depois 2000 antes de Cristo, nós dizer 2000 BC, before Christ. E depois de Cristo, naquele ano Domini, já não quero adicionar nada, já não sabia que não te referi àquele ano Domini, que é depois de Cristo. Okay? E em alemão também aquela mesma coisa, ok? 2000 vor Christus, ou simplesmente depois de Cristo, dizer 2000. O único número que ainda não falar tanto em inglês como em alemão é não começar de 1, não esqueci de 0, não tinha 0 para trás. 0 em inglês poderia ser tanto 0, okay? 0 então O. O, aquele O que não usamos em português, em inglês seria 0, ok? O. Okay? Em alemão, 0 seria null, ok? Null. Null e 0, que primeiro número de todo número, ok? Começar no 0. Bom, se você seguir esse curso, continuar ligado, continuar a assistir aulas, então eu que maltas que te assistir as aulas até fim, talvez porque já tenham conhecimento, mas é sempre bom assistir até fim. Pode ter sempre alguma coisa que nunca vou aprender, porque maltas dizer nunca a gente acaba por aprender. Para vocês te perguntar qual é que é o grau acadêmico, na verdade, que tem um grau acadêmico, ele é partilha de conhecimentos, de experiências. Okay? Se você querer aprender, você tem que empenhar, colocar esforço, e não só depender desse curso, mas vá à procura de conhecimentos. Hoje em dia não tem internet, que te aprender só quem que quer, ok? Internet tem várias informações, é só espiar, saber onde é espiar, onde é que ele está, ou pesquisar várias fontes. Okay? Acabou a minha palavra, mas
seguir, vou fazer a própria pesquisa. Okay? Lembrando que se ainda vou subscrever nesse canal ou se vou subscrever e vou ativar aquele sino de notificações, aproveitar vou fazer agora. Ficar ali manosco porque ainda não está só no início, só na segunda aula, não tem muito mais conteúdo interessante para ver futuramente, ok? Em princípio tem assuntos que não tem bem dividir inglês do alemão, porque eles têm pontos gramaticais completamente diferentes. Talvez tenha aulas que não devem falar de aspectos gramaticais só em inglês, ou em aula também só em alemão. Okay? Obrigado por assistir nós. Ficar ligado. Já vou saber no ali Mr. Smile Adventures para trazer esse curso inglês e alemão online gratuito, porque não paga nada. Okay? Então, ficar ligado, esforçar mais um bocadinho mais e talvez algum dia estes conhecimentos devem ser úteis. Obrigada e até a próxima. Em inglês, bye, bye bye, see you soon. Ou em alemão, tschüss, auf Wiedersehen. Bom pessoal, aquela foi a aula de hoje. Mas como tinha dito no início dessa aula de hoje, tive alguns gafes da primeira aula que passa a nós, que não tive a ajuda de um consultor e me ali para bem corrigir as gafes ou algumas omissões ou também esclarecer que as omissões. Peguei no computador, também pôs já aquele vídeo, ok, da primeira aula, ok, e à medida que me bate de apanhar aqui erro, que me bate olhar aqui erro ali, ok, ali no vídeo me bate fazer aqui correção. Aquela primeira gafa que foi notada nos minutos 6 minutos 20, cerca de 18, 20 segundos daquela primeira aula. Isso não quer dizer é bom, foi bom, não olhar, ok, é bom não olhar. Em inglês não te dizer good to see you, ok, good to see you, bom te ver, ok. Ou em alemão, gut dich zu sehen, é informal ou então formal, gut Ihnen zu sehen, gut Sie zu sehen, de forma formal para dirigir a uma pessoa mais velha ou uma pessoa não conhecida, ok? Gut Sie zu sehen. Também aquele parte no minuto 6:46 e a 6:49 onde dizer schon dich zu sehen. Schon Ihnen zu sehen. Schon Sie zu sehen. Outro gafe que tive ali foi um gafe mais de escrita do que mesmo de falado. Aqui nessa parte que também vou fazer reproduzir agora. Ou também de forma mais informal, para pessoas mais próximas, não poder usar simplesmente bye em vez de goodbye, ok? Bye. Ou em alemão, a gente só sente com a expressão ali, ou talvez de barra 20, não te usar choose, ok? Choose. Lá te dizer see you later, em inglês está correto, mas que choose em alemão está mal escrito, falta um S, acho que não estava com fome como é aquele S, e também falta dois pontinhos em cima daquele U, que é choose, ok? Para ficar aquele U de francês, ok? Choose, okay? Para ficar isso seria o correto. Já na parte de vocabulário também houve algumas omissões, no posto masculino, no corpo feminino, atenção homens, dá mais valor à mulher. Então não me justamente para bem corrigir que as omissões assim, na parte de vocabulário, não pôr vou bem olhar nesse vídeo a seguir, vou pôr logo que os vídeos ali para olhar extratos daquela primeira aula, ok? Cozinheiro, que é cook em inglês, cook, ok? Ou em alemão, der Koch. Então, cozinheiro em inglês seria
cook, está correto. Em alemão também der Koch, está correto. Mas no campo feminino, modo me tinha explicado, der é para indicar, é um artigo para indicar um substantivo masculino e die é para indicar um substantivo feminino. Então, nesse caso seria cozinheiro der Koch, mas tem mais cozinheiros, acho eu. Então, seria feminino cozinheira die Kochin. Okay? Die Kochin é cozinheiro. Então, cozinheiro der Koch und cozinheira die Kochin. Sai dali, mosca. Falando naquela parte de médico, já me ouvi ir para estudar. Em inglês não te dizer doctor, ok? Doctor, embora também doctor em inglês pode ser usado como pessoa que tem um grau de estudo em doutoramento, ok? Doctor, se eu querer definir especificamente um médico, eu tenho que falar de sua área, ok? Mas normalmente não usa também physician, ok? Que é um médico, ou então em alemão, que é mais fácil, Arzt, ok? Arzt. Em alemão seria masculino também, está correto? Arzt, ok? Der Arzt. No feminino de alemão de der Arzt seria die Arztin. Mais um, advogado. Espero que não tenha algum advogado que assiste nós para melhorar esse inglês, talvez porque talvez já conheça inglês, ou também para aprender de novo, só tem de começar de novo, ok? Em inglês não te dizer lawyer, ok? Lawyer, em inglês pode servir tanto para feminino como para masculino. Em alemão seria Rechtsanwalt, ok? Der Rechtsanwalt, em masculino ou em feminino de die, ok? Die é para definir um artigo, para definir sexo, ok? Die Rechtsanwälterin. Está correto? Lawyer em inglês. Em alemão, der Rechtsanwalt. Está correto também. Mas o feminino já tem um erro lá. Em vez, seria die Rechtsanwältin. Ok? Die Rechtsanwältin é advogada. Ou der Anwalt, advogado. Okay? Die Anwältin, advogada. Não fala também de cientista, scientist, em inglês. Em alemão, der Wissenschaftler, okay? O cientista, mas o feminino seria die Wissenschaftlerin. Okay? Die Wissenschaftlerin é a cientista. Também não falar de enfermeira, Krankenschwester em alemão, nurse em inglês, mas nunca falar de masculino de enfermeiro, ok? Em alemão seria Krankenpfleger, ok? Der Krankenpfleger. E feminino seria die Krankenschwester. Mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se ainda não subscrever nesse canal, aproveita agora para subscrever. Dá like nesse vídeo, gostei de dar aquele like, ok? E também ativar aquele sino de notificação para eu ficar sempre a receber aulas, sempre que eu postar uma nova aula. Então, é tudo por hoje. Nós ficar por ali, desejando votos de bom aprendizado, ok? Não te despedir que nos expressões que não aprender. Bye bye, see you soon. Okay? Em alemão, tschüss, auf Wiedersehen.